Se você quiser assistir essas palestras novamente, você quiser compartilhar com alguém, vai lá no YouTube, Daniel Candiotto, todas as palestras que fazemos aqui na rádio, está lá, Daniel Candiotto. Só aí no YouTube você vai conseguir encontrar essas palestras, tá bom? E você pode também compartilhar com outras pessoas. Você que gosta destas mensagens, quer reprisar e compartilhar também. E o livro de Apocalipse, lá no capítulo 13, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, então ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí ela é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher, contra o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. O mundo, ele viveu milênio, pelo menos um milênio de trevas espirituais. Mas em meio a isso, pessoas fiéis defenderam a fé. E no episódio de hoje nós queremos contar para você um pouquinho da história dos valdenses que, nesse período de grande perseguição, eles defendem a fé. Durante, então, o longo período de supremacia papal, houve testemunhas de Deus que acariciavam a fé em Jesus Cristo e aceitavam a Ele como o único mediador entre Deus e o homem. Não aceitavam nenhum outro mediador. Eles mantinham a Bíblia como a única regra de fé e prática para a sua vida, e eles também santificavam o verdadeiro sábado. Estes homens, estas mulheres, eles foram estigmatizados como hereges. Os escritos que eles tinham foram suprimidos de suas mãos. Eles eram difamados e até mutilados. Assim, em meio à perseguição, eles permaneceram firmes na fé. Pouco espaço ocupa nos registros humanos a história deles, exceto acusações dos seus perseguidores, que em livros ainda aparecem algumas acusações sobre estes verdadeiros filhos de Deus. Roma, ela procurou destruir tudo o que no seu conceito fosse herético. Quer pessoa, quer escrito. O poder romano, ele esforçou-se por destruir todo o registro de crueldade para com aqueles que discordavam desse poder. Vamos destruir todo o registro de crueldade. Antes da invenção da imprensa, queridos, não era muito os escritos, porque era difícil de fazer tudo copiado à mão. Então, os romanistas, eles tinham dificuldade de perseguir escritos, porque não eram muitos, mas o que estivesse ao seu alcance, eles levavam o seu desígnio avante de destruir escritos que também pudessem ser considerados
hereges. Mal o papado obteve o poder por volta do ano 538, então ele estende os braços para esmagar todos que recusassem a reconhecer o domínio desse poder. Lá na Grã-Bretanha, o papado obteve, aliás, na Grã-Bretanha, o primitivo cristianismo, ele criou raízes muito cedo, raízes não corrompidas com a apostasia romana. Então a perseguição dos imperadores pagãos foi a única dádiva que a igreja da Bretanha recebeu. A única dádiva que eles receberam, perseguição. Então os cristãos faziam o quê? Fugiam. E muitos fugiram da Inglaterra, encontraram refúgio na Escócia. Daí a verdade ela foi sendo levada a outras terras, como a Irlanda. E nesses países da Irlanda, a verdade ela foi recebida com muita alegria. Quando os saxões eles invadiram a Bretanha, o paganismo conseguiu predomínio. Então os cristãos foram obrigados a retirar-se para as montanhas. Lá na Escócia, um século mais tarde, brilhou a luz com fulgor que se estendeu às terras mais longínquas daqueles dias. Da Irlanda vieram Columba, vieram com ele os seus colaboradores e se estabeleceram na ilha de Iona. E ali estabeleceram um centro missionário. E entre esses evangelistas encontrava-se um observador do Santo Sábado, do qual aquele grupo de cristãos, ao estudar a Bíblia, encontraram esta verdade e assim aceitaram a verdade do sábado. E ali, então, um grupo de fiéis, guardadores dos mandamentos de Deus, inclusive o sábado, da ilha de Iona, lá da Irlanda, eles vieram e formaram esse centro. E estabeleceu-se uma escola em Iona, escola de missionário. E dali os missionários eles saíam para outras terras, como a Escócia, como a Inglaterra, a Alemanha, Suíça e até para a Itália, da ilha de Iona, do centro melhor de Iona, centro missionário. Ali eles estudavam e iam para outras terras pregar o evangelho. Preciso nós entendermos que estamos falando aqui de mais de 1.600 anos atrás. Portanto, alguns nomes aqui, eles foram mudados, né? Como Bretanha e outros nomes, Grã-Bretanha. Hoje não é mais esse nome, mas na época era este nome. Muito bem. Roma, porém, ao ver missionários sendo espalhados por aquelas regiões, ela resolveu colocar a Bretanha sobre a sua supremacia. Eles também terão que aceitar os nossos dogmas, nossas ordens. E no sexto século, seus missionários empreenderam a conversão dos pagãos saxões. E conforme o trabalho progredia, os dirigentes papais, eles encontravam os primitivos cristãos simples, humildes, de caráter e doutrina à maneira das escrituras sagradas. Então, os primeiros manifestavam a superstição, a pompa, a arrogância dos líderes religiosos de Roma. E quando agora
Roma olha para aquele povo simples, humildes, que defendia unicamente as Escrituras. Roma então pensa e age para que estes também se sucumba à sua supremacia, à sua intolerância. E os saxões, ou melhor, os bretões, eles responderam que o líder romano não tinha direito de ser o supremo na igreja, o cabeça na igreja, e que eles deveriam aceitar apenas como cabeça da igreja Cristo e não outro ser, a não ser Jesus Cristo como supremo cabeça da igreja. Eles não conheciam, os bretões não conheciam outro mestre a não ser a Cristo como líder e cabeça da igreja. E assim, o verdadeiro espírito dos líderes romanistas se acendeu. O chefe romano disse: se vocês não querem receber os vossos irmãos em paz, vocês receberão inimigos que vos trarão guerra. Guerra, meus queridos, era a proposta de Roma contra os simples, humildes e de caráter segundo as Escrituras. Guerra contra vocês, porque vocês não reconhecem a liderança religiosa de Roma, então guerra contra vocês. Guerra e engano foram empregados contra aquelas testemunhas da fé bíblica, até que as igrejas da Bretanha foram destruídas, foram obrigadas a se submeter à autoridade papal. Sabe, em terras que ficavam além das jurisdições de Roma, durante muitos séculos, corporações religiosas, corporações cristãs, permaneceram quase inteiramente livres da corrupção religiosa de Roma. Terras que não ficavam sob a sua jurisdição. E eles continuavam a considerar a Bíblia como a única regra de fé e prática. E estes cristãos, eles acreditavam na perpetuidade da lei de Deus. Eles observavam o quarto mandamento da santa lei de Deus. Igrejas que mantiveram-se fiéis nesta fé, nesta prática. Elas existiram por países da África, entre os armênios e regiões da Ásia, onde Roma não exercia toda a sua autoridade e seu poder. Não tinha um domínio absoluto sobre estas regiões. E dentre os que resistiram à supremacia romana, estava um grupo de pessoas conhecido como os valdenses. Você pode procurar na pesquisa aí, os valdenses. E esses valdenses, eles ocuparam uma posição de preeminência entre os que não aceitavam os dogmas romanos. E na própria terra em que Roma fixou a sua sede religiosa, as igrejas do Piemont, elas mantiveram-se independentes por longo tempo. Mas chegou o tempo em que Roma insistiu na submissão dessas igrejas, lá dos valdenses também. Chegou o tempo, e houve alguns, entretanto, que recusaram-se a ceder à autoridade romana, ao prelado. Decidiu a manter a pureza e a simplicidade da sua fé, da fé bíblica. Bom, com isso então houve separação entre os membros. Os que se apegaram à fé antiga tiveram que se retirar destas regiões, tiveram que mudar,
Alguns abandonaram os Alpes, alçaram bandeira da verdade em terras estrangeiras. Outros se retiraram para as fortalezas das montanhas e ali preservaram a liberdade do culto a Deus, o estudo da Bíblia e a adoração unicamente a Deus como supremo da igreja. E a sua crença religiosa baseava-se simplesmente nos escritos de Deus, na palavra de Deus. Aqueles eram humildes camponeses, excluídos do mundo. Eles não tinham nada, pobres. Não haviam por si só chegado àquela verdade em oposição aos dogmas de Roma. A igreja do deserto. A igreja do deserto. A sua fé religiosa era a herança que os seus pais deixaram. Os seus pais que os ensinou desde criança. Eles lutavam bravamente pela fé apostólica. A igreja do deserto. Não a igreja orgulhosa. Não a igreja hierarquizada. Não a grande capital do mundo. Eles não aceitavam esta como verdadeira, porque não tinha verdade em si. Mas eles aceitavam a Jesus e sua palavra. E somente ele, Jesus, era o depositário dos tesouros celestiais. E, portanto, eles não desapegaram de Cristo, da verdade. E com isso, eles de todas as formas confiavam ao seu povo, os valdenses confiavam ao seu povo, uma verdade para dar ao mundo, uma verdade não maculada. E entre as principais causas que levaram a igreja verdadeira a separar-se de Roma, estava o ódio de Roma contra o Santo Sábado. Esse foi um dos principais motivos. Ódio de Roma contra o sábado. Conforme predito na profecia, o poder romano lançou a lei por terra, pisou aos pés, fez o que fez, perseguiu os guardadores dos mandamentos de Deus. E os que estavam sob o domínio da igreja romana eram ensinados e obrigados até a santificarem ou a guardarem o domingo. E no meio do erro prevalecente, muitos dentre o verdadeiro povo de Deus ficaram tão desorientados, sábado ou domingo, Bíblia ou os ensinos de Roma, e muitos deles guardavam os 2 dias, guardavam o sábado, mas também guardavam o domingo por imposição de Roma. E isso não satisfez os líderes papais. Não. Eles exigiam, Roma exigia que o sábado fosse profanado. Exigiam que o sábado fosse profanado. Que coisa, né? Centenas de anos antes da reforma, meus queridos, os valdenses possuíam a Bíblia em sua língua materna. Olha que interessante. E isso os tornava objeto especial de perseguição. Roma sabia disso. Então vamos perseguir esse povo. Eles têm a Bíblia na sua língua materna. E declaravam também que Roma era apóstata. Era o símbolo da besta do Apocalipse. Por isso tinha que ser perseguido. Sobre, então, o perigo da própria vida, eles se ergueram para resistir às corrupções romanas. Durante, então, séculos de apostasia espiritual, houve
alguns entre os valdenses, ou dentre os valdenses, que não aceitaram a supremacia romana, rejeitavam o culto às imagens, rejeitavam todo o sistema de idolatria que fora imposta por Roma, que foi trazido do paganismo para o romanismo, e eles também, ao rejeitar a adoração à imagem, todo o sistema de paganismo, além de tudo isso, eles guardavam o sábado da lei de Deus. E por trás dos elevados baluartes das montanhas, os valdenses, eles encontraram esconderijo, meus queridos, foi lá. Aqueles fiéis, exilados, eles apontavam a seus filhos às alturas das montanhas, as majestosas montanhas, e falavam-lhe daquele cuja palavra é tão perdurável como os montes. A tua palavra, eles ensinavam aos seus filhos, é tão resistente, tão forte, tão imutável quanto estas montanhas. Deus estabeleceu firmemente as montanhas. Braço algum, senão o poder do infinito, pode movê-las do seu lugar. E os valdenses ensinavam de igual maneira aos seus filhos, dizendo: Deus estabeleceu as escrituras, sua santa lei, e ninguém pode desarraigá-la, ninguém pode mudá-la, ninguém tem o poder de mudá-la. O próprio Cristo diz: eu não vim mudar. Portanto, estes valdenses perseguidos, fugitivos pelas montanhas, eles ali ensinavam que a Bíblia era a única regra de fé e prática. E esses peregrinos, eles não condescendiam com murmurações por causa das agruras, da sorte que eles viviam. Eles nunca se sentiam abandonados ou solitários nas montanhas. Mas não, naquela vida dura, muito pobre, simples, eles regozijavam na liberdade de culto que eles tinham lá, longe, nas montanhas, nas cavernas, nos penhascos. E lá eles podiam elevar louvores a Deus, entoar louvores a Deus. Mas Roma não pensava assim. Roma pensou: há pessoas nestes lugares, há valdenses nestes lugares, e não vamos deixar por menos. Não vamos deixar por menos. Nem as perseguições de Roma era possível fazer calar os louvores e a adoração daqueles fiéis filhos de Deus. Eu não estou contando história de outro mundo, não. É do que viveram pessoas fiéis aqui nesse mundo. Os valdenses, eles avaliavam os princípios da verdade acima de tudo. Tinha mais valores os princípios da verdade do que casa, do que amigo, do que parentes e do que a própria vida. Desde a mais tenra infância, eles eram ensinados a considerar os requisitos santos da lei de Deus, como é. Eram raros os exemplares das Bíblias naqueles dias, eram muito pouco. Mas aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles homens e mulheres, eles eram capazes de falar de cor grandes trechos da Bíblia, grandes ou livros inteiros da Bíblia de cor e salteado, porque eles aprendiam com os seus líderes, e ali eles então podiam testemunhar
mesmo não tendo a Bíblia na mão, a verdade da palavra de Deus. Eles eram educados desde a infância a suportar as ásperas rudezas da vida. Eles eram ensinados a suportar ou a viver a responsabilidade que Deus lhe deu. Uma palavra indiscreta que eles deixassem escapar dos seus lábios podia colocar em risco toda a sua fé. Então eles eram ensinados a ser cautelosos, muito cautelosos, porque havia lobos como pronto a abocanhar a sua presa. Então eles tinham que ser muito inteligentes. Tinham que ser muito inteligentes para viver a fé e também para poder pregar, espalhar a fé que eles viviam. Então eles labutavam com perseverança para ganhar o pão de cada dia. Cada recanto da sua área onde eles moravam tinha plantações, ali eles plantavam e comiam, sobreviviam do que eles tinham na terra. Era um processo pesado, penoso, mas salutar, porque ali eles podiam adorar a Deus. Sabe, meus queridos, por muito tempo, os valdenses começaram também a ser perseguidos. Roma chega até eles. Roma chega e busca desbaratar esse grupo de pessoas fiéis. Ali entre os valdenses havia os pastores, que não apenas pregavam o evangelho, mas eles tinham que ter uma sabedoria ímpar para poder pregar. Eles eram como Paulo, tinham um ofício e trabalhavam para o seu sustento e também pregavam o evangelho como nos bastidores. Os valdenses, eles não ficaram apenas lá nas montanhas. Não. Não ficaram lá nas terras distantes e solitárias, só eles louvando a Deus. Eles criaram escolas para ensinar os seus jovens, suas crianças. Eles mandavam os seus jovens para faculdades de países já desenvolvidos da época. E ali os seus jovens muito bem preparados, com muita sabedoria, eles podiam levar a mensagem àqueles que lhes cercavam. Lá nas escolas. E muitas dessas escolas, dezenas de pessoas convertiam-se à verdade e o poder papal não conseguia entender de onde vinha, quem era o culpado por espalhar essa mensagem dentro das escolas, das faculdades. Os valdenses, eles também trabalhavam como comerciantes para se misturar com o povo e levar a verdade. E eles então, no seu trabalho de comerciantes em várias terras, o objetivo não era o comércio. O objetivo era levar a mensagem de uma forma que não fosse descoberto. No seu caminho, muitas igrejas eram plantadas. No seu caminho, muitos eram convertidos à verdade da palavra de Deus. No seu caminho também, muitos ficavam mortos como mártires. Anos de luta dos valdenses puderam abrir caminho para a reforma protestante, a reforma de Wycliffe, a reforma mais tarde de Lutero. Sim, queridos,
estes homens bravos e verdadeiros, em meio à perseguição, à dor e o sofrimento, condenados como hereges, eles não negavam a verdade da palavra de Deus. E eu e você, como vivemos esta verdade? Aceitamos ou negamos? Em meio a tanta liberdade que temos, brincamos? Sabe, queridos, graças a estes homens, estas mulheres e outros, eu estou aqui falando dos valdenses apenas. Outros grupos de fiéis cristãos viveram nesse período. E graças a eles, a verdade chega até nós, pura e cristalina, como ela é. Ela foi preservada graças a estes grupos de homens e mulheres que foram fiéis, mesmo em meio a tantas perseguições, tantos martírios. Deus seja louvado, meu querido, em ver os seus filhos hoje viver a sua vontade neste mundo de liberdade. Vamos orar, Pai querido, te agradecemos, Senhor, te louvamos, porque grupo de fiéis, em meio às trevas espirituais, ao erro, ao paganismo, à apostasia, tiveram pessoas fiéis que permaneceram ali, ó Pai, deram suas vidas por amor à verdade. E por isso podemos ter em mãos hoje a Bíblia, a palavra de Deus, sem mácula, pura e cristalina, como é a tua vontade. Obrigado, Pai, porque preservaste esta luz para os nossos dias. Abençoe teu povo, cada um de nossos queridos ouvintes, que sejamos fiéis à tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amados, desejo a todos um feliz sábado, um bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.